terráqueos e terráqueas, meu nome é Ayla Zimmer e no vídeo de hoje vou falar sobre sofrência, sobre como isso é usado como meio narrativo para fazer a gente se apegar a alguns personagens. Bem, mas antes de tudo, já vai se inscrevendo aí no canal, apertando o sininho e já vai deixando seu like aí no vídeo. É sempre bom você já fazer isso para não esquecer depois, né? E é bom que você se inscreva no canal, porque senão o YouTube não vai mandar o vídeo pra você, se você não for inscrito. Então se inscreva logo de uma vez, né? Não vamos aí perder os vídeos novos, por favor. Então já vai se inscrevendo aí, já vai deixando aí seu like no vídeo, porque isso também é muito importante, tá? Então já vou deixando aí o recadinho. Bom, mas então vamos ao vídeo. Bom, você provavelmente já deve ter visto em algum filme, ou numa série, ou num livro. Você já deve ter percebido que sempre tem, muito como tem aquele personagem muito sofrido, aquele personagem que tem um passado muito difícil, que sofreu muito ou que ainda sofre muito. Isso é muito comum, né? Aquele personagem, sabe, que parece que apanha assim do autor, que tá sempre o tempo todo sofrendo. E isso tem em novela tem demais disso, novela tem muito disso. Mas isso tem em livros, em filmes, em tudo que é tipo de meio, de ficção. É muito comum você ter aquele personagem ali sofrido. E isso, não sei se vocês já perceberam, mas isso faz com que a gente se apegue aos personagens. A sofrência dos personagens deixa que a gente se apegue a ele. A gente olha para aquele personagem, tadinho, sofreu tanto, foi abandonado pelos pais, sofreu bullying na escola. Oh, tadinho, depois ele foi espancado. Meu Deus, coitado dele. E aí você se apega a ele e você... Deus, que personagem incrível. E você acaba tendo um carinho muito grande por aquele personagem. E sim, meus queridos, isso é utilizado como um meio narrativo para fazer com que a gente se apegue aos personagens. Essa é uma técnica bem comum. A gente tende a se identificar com personagens que sofrem. A gente fica ali, né? A gente tem aquela empatia ali. E a gente meio que se identifica com aqueles personagens. Você acaba desenvolvendo um carinho por eles. E isso faz com que... Por que tem tanto personagem, tanto protagonista órfão por aí? É claro que o motivo é porque às vezes fica mais fácil você tirar os pais. Porque às vezes se tivesse os pais ali... ficaria difícil explicar porque que ele tá o tempo todo fora de casa, em aventuras por aí e tal. Mas um dos meios disso é porque ser órfão, ele tem um passado sofrido, né, perdeu os pais, e isso meio que cria essa identificação com eles. É só pensar no Harry Potter, pensa comigo, tá, ele tinha que ser órfão pra história acontecer, não faria sentido se ele não fosse órfão, né, os pais dele tinham que ter morrido, mas... ele não precisava ter tios tão horríveis com ele. Ele poderia ter se tratado bem pelos tios dele. Isso não mudaria tanto assim na história. Sabe? Se ele tivesse tios legais que o tratassem bem e que o criassem como um filho. Isso não teria mudado tanta coisa assim na história. Com uma exceção. Se isso tivesse acontecido, o Harry Potter não seria um personagem tão sofrido assim. E a gente não teria um carinho tão grande por ele. É porque eu particularmente sempre achei o Harry um personagem... A primeira vez que eu li eu gostava dele até. Eu não fui uma apaixonite por ele a primeira vez que eu li. Eu tinha lá meus 14 anos, né? Mas depois olhando eu sempre achei ele um personagem meio sem sal, sei lá, meio sem graça. Assim. Eu preferia os outros personagens, a Hermione, o Rony. Mas essa sofrência dele, esse sofrimento que ele passou, né, toda a sua infância dele, sendo criado ali por aqueles tios, fez com que eu me apegasse ao Harry, tivesse um carinho por ele. E não sou eu, como a maioria das pessoas que lê o livro. E é por isso que tantos personagens, tantos protagonistas sofrem tanto. Porque isso faz com que a gente se apegue a eles. Isso é usado como artifício. E isso também é usado, né, muitas vezes tem aquele personagem como até meio barato de você fazer as pessoas gostarem de um personagem. Você cria um personagem mega sem sal, mega sem graça, que a maioria das pessoas não se identificam. Aí o que você pega, você faz esse personagem sofrer pra caramba, sabe? Você enche o personagem de sofrimento, faz ele passar por coisas horríveis. E aí as pessoas vão se
identificar com eles e vão ter ali um carinho maior por ele. Então esse é um artifício aí muito utilizado para fazer com que as pessoas gostem de um personagem. Põe ele para sofrer, arranca o couro dele, enche ele de sofrimento e pronto, as pessoas vão adorar. Isso é curioso e tem até alguns personagens que a gente não gostaria tanto deles, mas a gente passa a gostar porque eles sofreram muito. No Harry Potter, na própria saga, também tem o Snape, que é um personagem que a gente passa a gostar depois que a gente descobre do passado dele, que ele sofria bullying e tal, que ele tinha uma relação ruim com os pais, então a gente passa a se apegar ele depois que a gente descobre todas essas coisas que ele sofreu. Então, isso faz com que a gente se apegue a um personagem. E isso meio que muda a nossa visão deles. Então, esse é um meio muito utilizado aí por autores dos mais variados tipos para fazer com que a gente goste de personagens. Então, se você sempre se perguntou por que tinha tanto personagem aí sofrido, né, com um passado ali difícil, ali passando por situações difíceis, principalmente os protagonistas, o resultado é esse. Tanto é que o vilão, geralmente, né, é bem comum que o vilão, quando querem fazer que a gente odeie o vilão com todas as forças, geralmente ele aquele personagem que tem vida boa, que é o ricaço, que é mimado pelos pais, recebe tudo sempre do bom e do melhor. Então é exatamente pra gente não criar essa identificação com ele e ficar com mais raiva ainda dele. E claro, tem aquele vilão que o autor quer que a gente meio que se identifique com o vilão, entenda um pouco o lado dele, que são os vilões que eu particularmente gosto mais. Aí esses vilões têm um passado sofrido, eles têm um porquê de ser vilões, né? Eles passaram por muitas coisas e você meio que entende o lado deles, né? O porquê deles terem se tornado pessoas ruins. Então isso também é utilizado com vilões, às vezes vilões também sofrem, tiveram um passado sofrido para justificar as atitudes dele no presente. Então isso também é utilizado aí. Então é por isso, se você sempre se perguntou, a resposta é meio que essa. O sofrimento faz com que a gente ali se identifique com o personagem. Bem, mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha sido esclarecedor. É um meio interessante de se usar, é importante até, é até bom se você for escrever uma história ali, dar um sofrimento ali pros personagens, é uma boa para as pessoas identificar. Mas não pode basear só nisso, o personagem também tem que ser interessante por outros motivos, sabe? Ele tem que ter uma personalidade, ele tem que ser profundo. Porque não adianta nada ele sofrer e ter a personalidade de uma folha de papel, sabe? A gente não vai se importar com eles. Tem que também ter ali uma profundidade no personagem. Então, cuidado aí com isso, não basta só sofrer. Então é isso, mas é importante sim você criar protagonistas que sofram um pouco aí, porque isso ajuda a pessoa ali a criar uma identificação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se vocês ainda não se inscreveram, cliquem no sininho, curtam o vídeo e comentem o que vocês acham, se vocês já tinham reparado nisso, se vocês sempre se perguntaram por que os personagens sofriam tanto, né? Os protagonistas principalmente, né? Tanto protagonista órfão aí. Tá aí uma das respostas aí. Então comentem aí o que vocês acharam e compartilhem para quem vocês acham que vai gostar. Então é isso, fiquem bem, tchau, tchau!